Olá, a gente já está super à vontade aqui, ó, descalças, no estilo do que a gente gosta de conduzir, de fato, esse programa. Estou muito feliz de estar mais uma vez aqui, gravando mais um episódio do Se Convida, ao lado de uma pessoa que em breve vocês vão conhecer um pouco mais e tenho certeza vão se encantar também. Então, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do Se Convida. Quero sempre começar agradecendo ao espaço da Biblioteca do SESC para a nossa gravação, ao Sonegão e Mulher Preta e à Livraria Casa da Árvore por esse apoio. E quero aproveitar esse início para convidar você que está assistindo e, de repente, se identifica com o programa, tem uma marca, está interessado em fazer uma parceria, apoiar esse programa, vai ter aqui um QR Code para você escanear e poder falar com a gente, marcar um café, marcar uma conversa. Vai ser muito bom conhecer. Eu conheço Carolina há pouquíssimo tempo. A gente se conheceu virtualmente por conta de um trabalho em comum. Nós duas somos autoras do livro Era Uma Vez Flamengo. Sim. Está aqui fazendo companhia para a gente. Mas a gente só se conheceu pessoalmente no lançamento do livro, que foi lá na Folha Seca, no centro, né? E aí, finalmente, a gente se conheceu pessoalmente e deu match. Deu match. Mas aí, o livro vem num processo de lançamentos, né, em vários lugares, e teve um bate-papo no Baródromo, e Carolina falou um pouco lá sobre o trabalho dela e tal, e contou que ela tinha uma pesquisa sobre torcida de futebol. Eu falei, caraca, que maneiro! Uma pesquisa sobre torcida de futebol, e falou um pouquinho lá sobre o que era. Como a gente tem esse espaço aqui, já fiquei no radar para quando poderemos ter Carolina falando sobre isso lá no Se Convida. Mas a gente planeja uma coisa e nem sempre a coisa sai exatamente como a gente planejou, né? Sai melhor. Fazendo uma pré-conversa com a Carolina, eu descobri muitas outras coisas. E a gente está aqui para falar também dessas disso, muitas né? outras coisas. Também sobre a torcida, mas sobre, especialmente, né, sobre um lugar que nos é comum, que é esse lugar de escritor. 25 de julho, a gente celebra o Dia Nacional do Escritor. Sim. E engraçado que eu conheço essa data há muitos anos, mas eu nunca tinha me interessado em entender o porquê dessa data. E essa data, ela surge na década de 60, se eu não estou enganada, redondinho em 1960, por conta de um festival da União Brasileira dos Escritores. Como esse festival inaugurou nessa data, eles resolveram homenagear os escritores brasileiros, a produção nacional de literatura, com essa data para o Dia Nacional dos Escritores. Então, fica aí só de curiosidade. Mas vou apresentar rapidamente a Carolina para vocês e a gente vai seguindo nessa conversa que eu tenho certeza que vai ser encantadora. Carolina Waliter? Você pode escolher. Na verdade, é Waliter, tal qual a marca de eletrodomésticos. Nossa! Não vou citar nomes, pois não temos patrocínio, né? Então, sim. Mas a pronúncia é parecida. E, na verdade, esse sobrenome é inventado. Ele não é gringo, não é alemão, não é austríaco. É o puro suco da brasilidade, entendeu? Meu avô paterno, já falecido, ele era da família Gonzaga, morava em Fortaleza. Não sei se ele nasceu em Fortaleza exatamente, mas ele passou muito tempo da vida dele em Fortaleza. Teve uma rusga de família, veio para o Rio tentar a vida, e aí falou, não quero mais o nome, vou mudar o nome. Sensacional! E aí veio para o Rio e aparentemente era fácil, né? Porque ele chegou e registrou Waliter. Que ele brigou com a família, mas meu pai explica que o início do nome é uma homenagem ao pai do meu avô, ou seja, meu bisavô, e o final do nome ele puxa o nome da bisavó, entendeu? Então, ele criou uma independência sem abrir mão da sua origem. É isso, né? Sim. Não faço mais parte dos Gonzaga, mas está marcado isso, mas por que não homenageá-los, né? Sim. Então, Antônio Waliter primeiro em seu nome, e aí somos nós, né? E aí todo mundo fica assim com essa dúvida, mas pode pronunciar do jeito que você quiser, inventado é livre. Tá tudo certo, eu atendo. Já que o nome foi inventado, por que eu não posso inventar uma pronúncia? Exatamente. Bom, mas Carolina Waliter,
nasceu no Rio de Janeiro em 89, é historiadora de formação e coração pela Universidade Federal Fluminense. Nas horas ocupadas, é tradutora. Tem textos e contos publicados no livro Era Uma Vez Flamengo, Pátria Armada, Retratos de um Brasil Distópico, da Acaso Cultural, o Era Uma Vez Flamengo, da Faria e Silva, e na revista Oceano? Oceano. Na antologia Off Flip também. E em Capitolina, O Mundo é das Garotas, da Companhia das Letras, de 2016. Carioca da Gema, suas principais inspirações vêm de vozes da literatura que retratam as histórias que a história não conta ou não contava. Escreve desde criança e é dona de uma coleção infindável de cadernos cujos rabiscos, até bem pouco tempo, guardava somente para si. Bom, só que nessa biografia já tem conversa para 3 episódios. Isso é muito bom, né? Dessas propostas que a gente faz de estabelecer conversa e apresentar as pessoas de uma maneira mais informal, né? Porque os papos que não se encerram aqui, acho que eles começam aqui, né? Os convidados, acho que tem essa característica da gente iniciar as conversas, apresentar as pessoas que vêm aqui para quem ainda não as conhece e matar a saudade, né, de quem já conhece e de repente não ouviu alguma coisa que você vai nos contar aqui. Então, é esse o objetivo e acho que a gente, na medida do que a gente vai se aperfeiçoando aqui enquanto produção, a gente vai tentando contemplar cada vez mais nesse lugar. Como eu disse, né, lá no início, eu pensei na Carolina estar aqui por conta da pesquisa sobre torcidas de clubes de futebol e estou puxando a conversa para um outro lugar por conta da pré-entrevista que fiz com ela. E eu queria que, antes da gente começar por esse assunto da sua pesquisa atual, que você contasse quando você se reconhece escritora. Em que momento você começa a falar? Sou tradutora, historiadora e escritora. Muitas horas, né? Ora. Olha, acho que esse reconhecimento, enquanto uma pessoa adulta, né, veio relativamente recente, assim, não tem tanto tempo. Aquela coisa da gente achar que não é escritora porque a gente não tem um livro publicado, né? Então, obviamente, sofri disso em algum grau. Mas a Carolina de 6 anos, ela era demais, entendeu? Ela já sabia. Tanto que, assim, a minha primeira grande obra é As Minhas Grandes Histórias, com um 3x4 que eu colei num papel e grampeei. E tinha, sei lá, tem uns 3 contos, assim. Eu devia ter uns 6, 7 anos. Então, a Carolina criança já sabia que ela era escritora. Aí a adolescência vem, né? A gente não deseja esse período de vida para ninguém, que é péssimo. Aí depois havia o início da vida adulta, síndrome de impostora e tudo mais. E a gente começou a titubear um pouco nessa, será que sou escritora? Aí, em 2014, 15, surgiu a revista Capitolina. Era uma iniciativa online, né? De uma revista que se propunha a ser diferente do que a minha geração cresceu vendo nos jornais e nas bancas de jornais. E aí eu conheci um grupo muito bacana de jovens mulheres e comecei a escrever e publicar para outros olhos lerem. E aí isso acho que me voltou aquela coisa, não, eu gosto de fazer isso. Só que assim, a vida acontece, fiz faculdade, quando a gente entra na faculdade de História, você lê horrores e produz texto pra caramba, mas não necessariamente é um meio acadêmico, né? Então eu sinto que o período da faculdade me distanciou muito da literatura enquanto um prazer e também enquanto uma prática e me jogou para essa literatura de tipo acadêmica, escrita acadêmica e contato acadêmico no geral. É curioso isso que você fala, né, sobre esse período da faculdade, o quanto ele nos rouba um pouco de tudo, né? E da escrita, especialmente, como se naquele momento a gente só conseguisse enxergar a capacidade para um tipo de produção narrativa, né? E eu lembro que foi um choque muito grande, porque eu sempre, assim, adolescente, eu fui uma grande leitora. Eu lia muito. Eu tive o privilégio de estudar num colégio que a prática de português, como, né, uma disciplina, desde o CA era claramente dividida entre 80% da nota é redação e oficina, né, debate com os alunos com os livros lidos. E eram 4 a 5 livros por bimestre. Então, desde o CA, lendo 4 a 5 livros por bimestre, você, né, chega no 3º ano do ensino médio com uma super bagagem, e aí, vestibular, você entra dentro de um padrão de produção para passar,
E aí entrei numa faculdade de humanas, que, com um volume de leitura muito grande, mas completamente diferente. Então, tive meio que reaprender a ler e também a escrever dentro desse universo acadêmico. E aí não sobrou energia, não sobrou. E também por um tempo eu achei que eu ia seguir nessa toada, fazer mestrado, doutorado. Eu tinha muitos sonhos, né? E aí quando você cai na realidade, vê que não é exatamente assim. Às vezes penso, poderia ter me esforçado um pouco mais? Sim, mas na verdade, eu tenho uma teoria. Eu passei a maior parte desse tempo todo me escondendo atrás de ocupações que são fantasmas da escrita. Não menosprezando ser historiadora nem tradutora, claro que não. Eu gosto muito desses ofícios que me compõem. Mas, no fundo, eu sempre quis escrever. E são dois caminhos que colocam você no ato da escrita. Mas você chamar para si histórias que você inventa da sua vivência, da sua experiência de vida no tempo e no espaço, é algo que, sei lá, dá vergonha, né? Um pouco. Socialmente, a gente também não tem espaço para se dizer, quando as pessoas perguntam, o que você é? Aí se você responder escritora, a pessoa, tá, mas você faz o quê? Faz o quê? Né? Como se existisse uma impossibilidade de carreira, né? De construção de carreira associada à escrita. Né? Não que seja fácil, obviamente que não é. E ela desfolha em várias outras atividades, como essa mesmo agora, que estamos fazendo. Recentemente, eu fui preencher um formulário num banco e não tinha nenhuma das duas, inclusive, não tinha a escritora como profissão e não tinha estatística. Eu sou formada em estatística, também não tinha estatística como profissão. Então, não foi contemplado. Não fui contemplado. Não tem profissão social. Social aceita, né? É complicado. E eu acho que é isso, assim. Eu admito que eu pensava que eu só poderia dizer que eu era escritora o dia que eu tivesse um livro com meu nome na capa, assim, bem claro, tipo, agora eu sou escritora. E eu, obviamente, com a prática e com a troca com outras pessoas que são escritores, escritoras e estão aí produzindo, eu vi que não é bem assim. Sim. E que isso, sim, é claro, é uma parte muito prestigiada do nosso ofício, mas é um ofício que se desmembra em tantas outras atividades, inclusive tradução. Curiosamente, lembrei de o irmão de uma grande amiga minha de escola, médico, né, fez medicina, e isso também era uma pressão não muito grande, mas existia essa pressão de, tipo, você é tão nerd, tão CDF, você vai fazer, né, medicina, você não vai gastar isso com qualquer outra coisa. E eu prestei para a história em todas as faculdades que eu tentei, com muita convicção de que era isso que eu queria, e não me arrependo nem um pouco. Inclusive, acho que hoje eu voltaria para a faculdade de história, porque eu já mudei tanto, e tanta coisa já mudou no próprio, né, corpo docente. Quando eu saí, em 2013... eu fui a última turma em que História da África não era obrigatório. Então, assim, e hoje eu pensei, como é possível você fazer uma graduação em História e não ter nem uma cadeira obrigatória, sabe, no currículo? Então, assim, eu saí, essa transformação muito bem-vinda estava acontecendo, voltaria com certeza, mas esse irmão médico da minha amiga dizia assim, vai fazer História para o quê? Para ficar contando história, né? E era meio num lugar, tipo, de deboche. E aí hoje eu penso assim, é isso mesmo. Quando você fala que a Carolina criança sabia, né, que seria escritora, eu fico pensando o quanto a gente rouba das infâncias as possibilidades de ser, né? Quanto a gente sonha tanta coisa que pode ser nada, pode ser só sonho de criança mesmo. Sim. Mas quantas coisas já estão na gente e a gente esquece, deixa de lado, porque os nossos sonhos não são alimentados, né? Por conta de uma pressão social genuína de sobrevivência. Sim, mesmo, que vem da maioria das famílias brasileiras mesmo. Nesse ponto eu posso dizer que também tive um grande privilégio, sou de uma família de professoras, então, que sabem o valor da educação. Minha mãe é professora, minha mãe é psicóloga também, mas, enfim, fez normal. É normal, né, que chama? Curso normal, isso. Minha avó também, no estudo de educação, então, assim, e duas leitoras vorazes, assim, minha avó sempre lia muito, Clube do Livro, tem uns livros, assim, da Agatha Christie que minha mãe tinha dessa época, com umas páginas, assim, muito antigas, assim, aquele design bem anos 60, 70, assim, foram, assim, os primeiros livros que eu fui lendo, tipo, A Biblioteca da Casa. Muita coisa da fotonovela também, né, os livros
de coleções importadas, que às vezes Sim. estavam... Depois isso voltou um pouco, né? Alguns jornais voltaram a fazer isso, mas eu lembro muito de coleção de jornal. Você comprava o jornal de domingo e recebia aquele livro. Então, eu li muita coisa também na minha infância e adolescência que talvez hoje não deixariam nenhuma criança nem adolescente ler, né? Mas isso, enfim, era o que a gente tinha, né? Sim. Na época também, né? Me tornei muito leitora por conta delas, assim. É um hábito claramente das mulheres da minha família. Não tenho memória, assim. Meu pai não costuma ler muito. É jornal, assim, né? Mas ler livro, sentar para ler, tanto que para mim entrar de férias significava ter mais tempo para ler. E talvez ir pra praia, assim, um dia ou outro, pegar um sol no quintal, mas ler. E aí, entrar na faculdade e quebrar esse ritmo foi um pouco decepcionante, assim. Eu percebi que eu perdi uma parte minha entre um período ou outro, entre uma crise de identidade ou outra, que obviamente acontece, né? De 6 meses, você vai querer largar a faculdade, basicamente. Era isso que acontecia. A cada final de semestre. Exatamente. Será que é nesse que eu vou largar? Será que eu quero mesmo? Teve dessas crises e eu acabei fazendo um curso profissionalizante de tradução. Aí eu comecei a embrenhar pela tradução, né? Enquanto uma profissão, porque eu pensei, cara, vou ter que começar a trabalhar logo, não vai dar pra eu esperar ser, sei lá, historiadora, eu queria trabalhar em arquivo. Aí você vai entrando em contato com, tipo... Todo mundo falava assim pra mim, não, porque ser historiador no Brasil não dá. E assim, não é que não dá, dá muito, tem muita coisa pra fazer. Sim. A questão é, né, falta de apoio, falta de reconhecimento. E hoje eu vejo, quando eu falo que eu dá vontade de voltar pra faculdade, é porque hoje eu vejo um campo muito mais que floresceu nos últimos anos, claro, por conta das políticas públicas e de todo esse né, parece que muita gente acordou e muita gente que já estava acordada foi ouvida. E aí as coisas, eu vejo, sei lá, lugares que eu visitava enquanto graduanda que hoje são, tipo, o Instituto Pretos Novos. Antes dele existir do jeito que eu já tinha ido lá, na graduação. E hoje eu vejo assim, nossa, eu faria faculdade de história de novo, só para ter esse contato maior agora. A mudança de olhar e social, né? Traz possibilidades que talvez há 10 anos atrás a gente não via para diversas carreiras, né? Não só de historiador. Né? Hoje você tem historiador trabalhando em enredo para a escola de samba, por Exatamente. Exemplo. Incrível. Quando que, sei lá, há 15, 20 anos atrás a gente ia imaginar, né? Não que não tivesse. Sim. Né? Já estava lá, mas certamente não era um profissional pago para isso. Era um historiador que morava na comunidade ou que era apaixonado por aquela escola e, de repente, né, estava dentro desse escopo de trazer o enredo, misturar a história, mas era um outro lugar. Né? Se eu soubesse disso, naquela época, com certeza acho que eu teria... Porque eu sou muito apaixonada por carnaval e carnaval de escola de samba, principalmente. Então, e hoje vejo amigos que são enredistas, pesquisadores de escola de samba, e penso, gente, cara, isso possibilidades, né? Sim. Isso também eu acho que é muito importante, né? A gente entender a movimentação do tempo mesmo e tentar acompanhar, não só para a gente mesmo, mas especialmente para quem a gente está educando, né? Porque talvez a impossibilidade dos nossos pais tenha sido a falta de informação para nos orientar para outras possibilidades, né, de carreira. Né? Talvez eles tivessem, por não ter tanta informação quanto a gente tem hoje, não conseguiam nos orientar para esse leque, né, de possibilidades que cada carreira traz. Né? Mas você, voltando um pouquinho aqui nessa conversa, queria entrar agora na sua atual pesquisa, que já dura 5 anos. Atual. Verdade. Por isso que eu falei, atual pesquisa, que já dura 5, né? Eu acho que essa conversa hoje, para quem está assistindo, vai ser um pouco de mostrar caminhos para quem está querendo escrever, vai ser um pouco de matar a curiosidade de quem tem interesse de como acontece, né, o trabalho do autor, e simplesmente de um bom papo também. Queria que você contasse, né, você falou sobre a sua escrita, a tradução, o seu como a academia roubou um pouco desse seu processo, o tempo. Então, eu queria que você começasse a falar dessa pesquisa um pouco por esse lugar, né? Porque, como eu já revelei aqui, já são 5 anos nessa estrada, e como que tem sido esse processo para contar essa história? Como que você está elaborando essa nova narrativa que você vai entregar para o mundo?
Certo, já deixo uma promessa, né? Eu vou entregar pro mundo, não está pronto ainda. Mas nós temos um combinado. Exatamente, agora vai ficar registrado, tá vai ficar no YouTube, então não é uma dívida. Puxando o gancho da academia que me roubou um pouco, eu acho que também foi bom eu ter passado por esse furto, porque agora eu noto que a leitora que eu fui lá atrás, antes da faculdade, era outra pessoa. E junto com esse boom, né, da literatura nacional como a gente tem hoje, que me dá até nossa, se eu fosse adolescente com todos esses autores nacionais brilhando, eu não ia perder meu tempo com Harry Potter, entendeu? Pra que eu ia ler Harry Potter, magia, etc e tal, se, caraca, o Brasil é mágico e fantástico em tantas nuances. Então, assim, rola também um negócio tipo assim, cara, agora eu só vou focar na literatura nacional, porque era muito, né? É retrato da nossa época, de como a gente foi formado. Então eu acho que a academia me furtou esse tempo, mas acabou me deixando alerta e um pouco mais aberta para o que está acontecendo agora. E o que me impactou, assim, e que foi um chamado, eu diria, para eu voltar a revisitar essa leitora e valorizar o que está aqui e não o que está fora, foi na pandemia, né? 5 anos, né? Estamos em 2025. Na pandemia, eu, dentro daquele momento de isolamento máximo, eu tinha mais tempo, dentre um surto e outro, é óbvio, porque ninguém estava bem naquela situação. Eu comecei a ler mais e eu descobri a literatura da Helena Alves Cruz. Li Água de Barrela e eu fiquei assim, meu Deus do céu. Eu quero fazer isso, entendeu? E aí fiquei completamente obcecada com o processo criativo de Água de Barrela, vi todas as entrevistas, comecei a segui-la e acompanhar o trabalho dela, e sou muito fã do trabalho dela, tipo, já li todos os livros da Eliana. E quando ela fala que ela olhou para o próprio umbigo, né, para o seio daquela família, e tudo que ela trouxe de tão enriquecedor enquanto sociedade e cultura para a gente se pensar enquanto país, eu falei, gente do céu, sabe? Tá aqui, tá entre os nossos, é só a gente parar para ouvir, para escutar, para olhar, e não só seres humanos, mas objetos, qualquer que sejam eles. E aí fiquei com isso na cabeça e fiquei lembrando também muito de uns papos que eu tinha com a minha avó materna, antes da pandemia, que ela sempre contava muita história, né? Minha avó sempre foi uma excelente contadora de histórias, de causos de família. Sim. E eu sempre ouvi, e eu nunca me importei de ouvir de novo. Repetia pra caramba, eu ouvia de novo, não tinha problema. Eu lembro muito dos episódios que ela contava da vida dela, da infância dela, e de como ela foi criada. E aí, na pandemia, em 2020, mais ou menos, em setembro, eu precisei fazer uma cirurgia, apesar da pandemia, eu tirei a vesícula na época, e aí fiquei ainda mais de molho dentro dessa lógica, né, de isolamento. E alguma coisa me dizia que, tipo assim, vamos falar com a minha avó, né? Eu conversava com ela por WhatsApp, conversava videochamada, eu falei, vou aproveitar e a gente bate um papo. Mas não gravei, não registrei nada, só tomei nota. Ai, que pena. Hoje eu me arrependo, eu devia ter gravado. E aí a gente ficou conversando, eu pedi para ela recontar algumas histórias que eu queria pegar data, pegar nome, algumas coisas ela não lembrava, eu registrava como uma lacuna mesmo. E foi muito curioso, porque minha avó falou assim, mas por que você tá anotando tudo isso? Eu falei, não, porque, vó, essa história, todas as histórias que você conta, não só suas, mas assim, de suas primas, da sua mãe, são interessantes para mim, dizem muito sobre um pedaço, assim, da história, não como da micro-história, né, das pedrinhas miudinhas, como o Simas fala. E eu tenho interesse por isso, eu fico encantada por essas miudezas da história cotidiana de gente comum. Aí ela falou assim, tá bom. Não, acho bom você escrever logo esse livro mesmo. Já digo que essa família só existe por causa das mulheres, porque se não fossem as mulheres dessa família, essa família não estava de pé. E eu assim, ok, anotando. E escreve logo isso, porque daqui a pouco eu morro. E aí eu não vou ler. Aí na hora eu pensei, safada, tem alguma coisa, a radiofrequência dela tá pegando alguma parada e não deu outra. Em janeiro de 2021 ela faleceu de Covid. Ela, infelizmente, fez parte das estatísticas. E imediatamente eu pensei assim, cara, eu tenho uma dívida. Não com ela, porque a história ela sabe. E de onde ela tá, ela acompanha. Mas assim, eu falei, ainda bem que eu fiz isso. E não é à toa que eu fiz isso. Eu não posso largar isso de lado. E aí, depois, né, assim, todo o episódio de você precisar sepultar alguém dentro de um contexto de pandemia é um horror em si. Dá muito pano pra manga. Mas o pós disso
significa também você ter que revirar as coisas dessas pessoas, né? E aí minha avó, uma acumuladora, você abriu o armário dela, era tipo Nárnia, mas era Nárnia que sentava pro Mercadão de Madureira ou pro Saara, porque era cada coluna era tipo, não precisava nem ir para esses lugares, eu precisava pegar. Porque minha avó era também artesã, minha avó adorava carnaval, então fazia fantasia, fazia bijuteria, fazia tudo. Pintava, então ela era muito artista. E aí começamos a mexer nas coisas dela, doamos grande parte de tecido, toda essa parte artística que a gente foi doando para núcleos que a gente conhecia que gostariam de usar, né? Mas o material dela, as coisas que ela guardava, tipo foto, documento, etc., é aquela coisa chata que você tem que ver o que você precisa guardar e ver o que você pode descartar. E aí eu virei a doida do tipo, não, descarta não. Deixa eu ver primeiro, porque pode ter alguma coisa muito boa aqui. E aí, assim, eu fiz uma seleção e guardo comigo algumas coisas, tanto objetos quanto diário dela, diário em lista telefônica desse tamanho, escrito com uma caligrafia fina, assim. E aí eu adoro sinais. Eu acho que eu sou meio mística, meio bruxona, de vez em quando. Gosto de brincar disso. Porque eu abro um desses diários, aí eu leio assim, 12 de outubro de 1950 e pouco. Eu nasci em 12 de outubro. Eu falo, ó, tá me falando que eu tenho que ver. Eu abri a página no meu aniversário. Tava nem nascida, então, tipo, eu vou guardando essas coisas. E assim. dessas histórias todas que sua avó contou, né? Uma te pegou. Sim. Né? Que você já ouvia há algum tempo, por alto. Então, queria que você falasse um pouquinho dela. Dessa história. Sim. Que vai ser que é o mote para o romance que você está escrevendo. A história que me pegou foi a falta de história sobre o pai da minha avó, né? O meu bisavô. Porque ele foi um homem que passou 24 anos internado num hospital psiquiátrico. Então não se tinha história dele, né? Ele é uma ausência. E a ausência dele me chamou a atenção. Tanto a ausência dele quanto a força que sempre foi narrada da esposa dele, né, da minha bisavó, que foi uma mulher que criou os 4 filhos, por conta própria, sendo, obviamente, casada com alguém que não tinha condições de compartilhar a vida com ela. E eu fiquei muito curiosa, porque a questão da sanidade, da loucura, esse termo, loucura, sempre foi um pouco tabu na minha relação com a minha avó. Não só na minha com ela, mas assim, da família inteira, né? Tipo, se você falasse, tá doida, era alerta vermelho. O tempo virava imediatamente. Minha avó tinha uma grande preocupação disso se manifestar nela, né? E aí a gente falava, não, que besteira, não é por aí. E ao longo do tempo a gente foi explicando, né, que estava tudo bem e que talvez o pai dela nem tivesse uma condição grave, mas dado a história da psiquiatria no Brasil, ele provavelmente se adoeceu a ponto de não conseguir deixar o espaço do hospital psiquiátrico. Não era um lugar de cura, né? Não, era um lugar tal qual, né? Como a gente sabe, hospícios e prisões, né? Lógicas de encarceramento de uma população muito específica, sim, como a gente também, infelizmente, sabe. Mas se você for passar um pente fino, não tão fino assim, pode ser um pente grosso na história da psiquiatria do Brasil, você vê que era só você não estar dentro da norma, que era suficiente para você estar candidato a ser internado e lá ficar. Então as pessoas eram, de fato, despejadas. E essa história eu não tenho muitas informações. Eu tenho, sei lá, a conta, né? Porque meu bisavô, ele era filho de descendentes de português. Então, por conta da Santa Casa da Misericórdia, e provavelmente alguma dessas ordens de ordem terceira, da penitência, né, eu acho que o pai dele tinha direito a uma internação em um hospital particular. Então foi lá onde ele ficou. Então, obviamente, isso já é um privilégio, mas assim, a gente sabe que não é. Nesse caso, não, porque não tem categoria de privilégio dentro de uma situação como essa. Né? Assim, acho que talvez fosse tinha menos acumulação de pessoas, sim, né? Era um lugar menos cheio, digamos assim, mas o tratamento não era um tratamento, como a gente sabe, infelizmente, né? E aí eu fiquei muito impactada pela ausência, também por algumas falas, assim. Sabe quando você começa a recapitular pequenos momentos, assim? Eu lembro da minha avó até mostrar as fotos da família, e aí quando passava, só tinha, sei lá, tem uma foto dele, né? É a foto de casamento, geralmente, né? Que as famílias juntavam dinheiro para tirar foto do casamento.
Hoje em dia, né, eu fico pensando, socorro, a gente tira foto de qualquer coisa. E aí aquela coisa, minha avó falava assim, olha como é que o olhar dele é diferente. E, gente, é uma pessoa séria da década de 30, 40 tirando uma foto, entendeu? Não tem muito... É total um juízo de valor, e é claro, ela tá no direito dela, enquanto filha, com um pai ausente, de fazer esse tipo de interpretação. Então, mas seja até uma forma de proteção, né? Totalmente, totalmente. Como que eu protejo essa figura que foi ausente para mim, né? E como eu trago presença para essa ausência, sim, sem manchar essa imagem. Sim, né? claro. E aí, assim... Sem culpabilizar, eu acho. né? Isso. E aí eu comecei a ficar curiosa. De verdade, o estopim foi, nossa, preciso contar, né? Tipo, a minha bisavó, eu cheguei a conhecê-la, ela faleceu quando eu tinha 7 anos. E aí olhar para as fotos dela, eu já estando, né, nesse planeta, é curioso e ver, nossa, essa mulher passou por muita coisa. Caraca, criou 4 filhos, teve essa situação toda com o marido. Caramba, foi a primeira mulher a trabalhar fora da geração dela. E brigou por isso, sabe? Muita gente falou pra ela, tipo, não trabalhe fora. A gente dá um jeito. Ela tinha uma vontade, e hoje eu gosto até de refletir sobre o quanto ela fez, óbvio, por um amor pelos filhos e para manter os filhos vivos, né? A família viva, mas também por um desejo dela. Porque eu acho que também fica sempre muito nublado esse lugar da mulher, no caso, né? Minha família, uma família branca, da mulher que faz tudo pelos filhos. E esse é a força motriz dela, apenas os filhos. E eu gosto de tentar olhar para trás e ver que essas mulheres também fizeram porque elas queriam. Eu quero sustentar os desejos que elas tiveram na escrita, sabe? E assim, é claro que eu não tenho acesso, né? Minha bisavó faleceu, eu era criança ainda. Mas fico pensando, nossa, ela insistiu tanto com todas essas adversidades. Não é possível que era só pelos filhos. Não desmerecendo você fazer algo para os seus filhos, mas caramba, você também pode fazer algo porque você quer, sei lá, ela foi secretária, sabe? Ela queria ter uma importância esse cuidado. Sim, né? E para além do cuidado doméstico. E aí ela abriu uma legião, né? Porque aí vem minha avó, que foi professora, e ela dizia que quando foi casar, meu avô brincou dizendo que... e aí você vai ficar em casa, né? Ela falou, não, eu vou trabalhar, vou continuar trabalhando fora, eu sou professora. Então vai ficar difícil. Então a gente não vai casar. Simples assim. E aí ele, beleza, então tá bom. Sabe? Tipo, então assim, a minha bisavó abriu esse portal. E aí todo mundo tá seguindo. Então assim, não é negar o amor e a importância de se maternar e fazer escolhas de vida por conta das crianças que você precisa criar, mas também do seu desejo. Eu acho que é isso que também essa ausência, porque ninguém fala muito disso, né? Fala sempre que é pelos filhos. Você traz uma história particular para pensar numa ficção. Sim. Né? E está fazendo um percurso que, olhando assim um pouco de fora, talvez seja influência da Carolina historiadora. Total. Sim. E não da Carolina escritora. Não que os escritores não façam pesquisa, né? Mas a forma como você está pesquisando para essa escrita é que me chama a atenção. Você sente isso? Você acha que a pesquisa que você está fazendo para esse projeto, né, de contar a partir dessa história que você colheu da sua avó, a sua pesquisa está mais próxima da historiadora ou está mais próxima da escritora? Ou você já achou um ponto de convergência nesse processo? Porque você me disse que fez curso até no Instituto Ulisses da Silveira. Sim, fiz uma oficina lá. Você fez uma oficina lá, né? Então... Olha, eu acho que agora eu estou começando a achar o meio termo. Porque, enquanto alguém formado em história, existe sim uma preocupação minha, um apreço pela verossimilhança do que eu quero narrar. Não quero botar coisas muito estapafúrdias que acabam minando, né, a solidez daquela história. E justamente uma história bem contada, ela precisa ser verossímil. Mas às vezes eu me perco na pesquisa. Muitas vezes eu me peguei, tipo assim, eu posso simplesmente saber do fato, mas quando eu virar a chave para a literatura, eu posso mexer, entendeu? Eu posso me dar essa liberdade criativa. E é isso que eu acho que eu tenho mais dificuldade. Aí precisa de alguém, sei lá, eu tenho algumas colegas, uma particularmente, a Giovana Vieira,
que é uma pessoa com quem eu troco muito sobre esse processo criativo. E ela fala, muda, você é autora, você que tá escrevendo essa história, entendeu? Assim, ninguém vai, sabe, procurar pra ver se... A caneta tá na sua mão. Tipo, você vê se a esquina X realmente cruzava, porque chega nesse nível, assim, de eu abrir mapa e querer falar, não, então não era assim, como é que era? Qual era o bonde que passava aqui? Eu fico, às vezes é um nível de detalhe que acaba sendo até uma procrastinaçãozinha de mim, Mas né? você entende que vai ser um romance histórico, então? Não acho que não vai ser um romance histórico. Não diria que seria um romance histórico. Mas eu quero que tenha a força e que faça sentido que as pessoas consigam se localizar no tempo, sabe? Assim, vai ser um romance que passa entre 30 e 60. Então, acho que para as pessoas que vão ler, que estão em 2025, talvez seja distante. Não, eu acho que faz todo sentido um processo de pesquisa por essa questão mesmo da verossimilhança, né? Sim. Porque eu fico pensando o quanto a pesquisa vai influenciar. Pode interferir na capacidade ficcional da sua escrita. Sim, né? entendi. Quanto, assim, pensando nas pessoas que estão assistindo, né? O quanto a gente mergulha tão fundo numa história, especialmente quando as histórias são particulares, a tendência é que a gente vá fundo, até achar o que a gente de fato está procurando, porque você está procurando alguma coisa. Sim. Né? Então, o quanto esse mergulho fundo pode distanciar um autor da sua intenção. Sim, a sua intenção é uma ficção. A minha intenção é uma ficção. Claramente, assim, não vai ser a história da minha bisavó, nem do meu bisavô. Eles são inspiração para essa ficção. Até porque eu acho que, assim, episódios de pessoas que, né, tiveram suas vidas ceifadas pelo atravessamento de uma instituição psiquiátrica, elas têm aos montes. Então, assim, dá para escrever muitas e muitas histórias. Inclusive, até na oficina que eu fiz, no Nise da Silveira. Histórias datadas. Exatamente. Desse período. Desse período, inclusive, histórias de períodos recentes. Recente, né? Infelizmente. Como você mencionou, eu fiz a oficina, foi uma iniciativa inédita, que antes era só exclusiva para pessoas estagiários de medicina, enfermagem, que trabalhavam no Nise, que é você ter acesso à documentação que tem mais de 100 anos. E aí você pode ver o prontuário, né, a ficha das pessoas que passaram ali, ler os relatos, e geralmente são muito técnicos, né, dando um diagnóstico, se tem um outro episódio mais marcante, está lá registrado. Às vezes tem foto, às vezes não tem. Então, esse acervo ele ficava disponível só para os estagiários e residentes, enfim. E aí, no mês passado, o Departamento de Documentação e Memória do Nise resolveu abrir uma turma para 20 pessoas. E eu soube dessa oficina indo no Nise no Rolê Carioca. Não sei se já ouviram falar do Rolê Carioca. Teve no Nise em maio, por conta, né, da luta antimanicomial, que é celebrada e lutada durante esse mês, né, em mais latência. E lá eu conheci a coordenadora, que é historiadora também, a coordenadora desse departamento de documentação. Ela comentou: nossa, vem participar, fica de olho no nosso Instagram, eu vou abrir as inscrições, se inscreve. E aí eu fiz isso, né, segui bonitinho, me inscrevi e fui selecionada. Aparentemente até lotou, assim, a turma. E aí, infelizmente, foi um dia que choveu a beça, então teve gente que acabou não conseguindo chegar, porque foi numa manhã, teve gente de São Paulo que veio, assim, pessoas que estudam outras figuras da história brasileira que têm alguma congruência com a psiquiatria. Eu fui, assim, eu acho que eu olhei e falei, gente, todo mundo é mestrando, doutorando, eu tô aqui só escritorazinha, só querendo entender melhor um pouco sobre o assunto. E foi uma experiência, assim, que, sabe, abriu muito a minha... Escrever é uma jornada, né? Você tá contando aqui, eu tô pensando sobre isso, assim, onde a escrita nos leva, né? Sim. Onde a gente vai parar buscando uma história, porque, na verdade, o escritor tá buscando uma história, né? Às vezes a história cai no nosso colo. Sim. E a gente fala, pô, preciso contar isso. Né? Às vezes, uma motivação como que você teve te faz querer contar isso. Sim. E talvez lá no final, quando você estiver lá autografando o romance, você vai dizer, meu Deus, eu não contei nada do que eu imaginei. Não é um pouco assim? Eu às vezes tenho essa impressão. A forma como... é uma jornada que você, Carolina,
tem que passar para conseguir chegar a esse lugar Sim. de poder escrever essa história? Sim. Sim, e concordo com você, e pegando um pouco do que você falou da questão de ser muito histórico e afeta, e acho que agora, depois desses 5 anos, em que eu escrevi pouquíssimo, e fiquei muito mais me ocupando de pesquisar, tanto dentro da família, ouvindo outras pessoas, ou pedindo assim, mãe, me narra sobre tal, pegando relatos paralelos, tanto indo a campo, né, numa instituição, que não é mais uma instituição psiquiátrica, inclusive tem um ambulatório, mas ninguém mora mais lá no NISE, né? A experiência do NISE, ainda nesse quesito histórico, me fez lembrar de algo que eu não esqueci, mas é sempre bom relembrar, que é quando a gente tem acesso a essa documentação, a gente precisa ter respeito, porque a gente está adentrando a vida de pessoas que só existem historicamente a partir daquele prontuário. Então, temos que ter muito cuidado ao lidar com esse tipo de documentação. O que serviu de relembrete para mim de que tenho que ter muito cuidado com a história dessa pessoa, que é meu bisavô, que eu nem conheci, e também ter cuidado sobre manejar um pouco as expectativas, porque eu acho que também quando eu levo para minha família, que eu estou pesquisando para escrever um livro, já está pronto? Além de perguntarem se já está pronto, existe a possibilidade deles se decepcionarem, né? Mas eu sempre, porque sempre existe essa possibilidade, né? E é bom lembrar que assim, eu escrevo porque eu quero, eu não escrevo para agradar ninguém. Então, e aí eu acho que também eu tento reforçar para todo mundo da minha família que tipo, eu não estou escrevendo a história de. Sim, não é uma biografia. Não é uma biografia. Até porque eu acho que é um sopro de vivacidade e até de uma forma de honrar a vida dessas pessoas, agradecendo a inspiração que eles são. Sim. Mas deixa eu criar uma coisa a partir de vocês que os proteja. Sim. Mas também, né, tipo, bebe um pouco no que vocês viveram, honrar o que vocês viveram, mas criar outra coisa para abrir debate, porque eu acho que também esse convite me veio muito boa hora, porque eu percebo que eu gosto de escrever para conversar, entende? Porque às vezes é tão difícil conversar sobre alguns assuntos, então deixa eu escrever aqui sobre essa história e a gente conversa. É isso, né? A gente sempre fala que a literatura não serve para nada e serve para tudo, né? Porque a gente escreve sem a menor intenção a serviço de nada. A gente escreve a serviço de nada. Mas nunca é nada. Não. Porque veja o empenho que você está fazendo há 5 anos. E eu acho que isso é uma coisa que eu vou repetir, porque é um tempo de vida. Sim. Né? É meia década. Mergulhada. Meu Deus. Eu não tinha. Eu sou de humanas, né? Eu não calculo muito bem as coisas. Então, pois é. Realmente, meia década. Eu sou formada em estatística. Eu saí da estatística, mas a estatística, felizmente, não sai de mim. Então, tem essa questão, né, de uma dedicação que a gente faz no nosso trabalho e que, no momento que ele se realiza, parece que foi muito rápido. Para quem está de fora, né? Sim. O processo de escrita é longo, é demorado, às vezes é não remunerado, né? Em sua maioria, sua maior parte, a remuneração da escrita ela é posterior ao investimento que você faz, né? Você investe na escrita e depois você capta o recurso desse investimento, né? Você pega de volta esse investimento, às vezes não pega também, não monetário, né? Que eu tô falando, né? Você pega tantos outros, mas às vezes o monetário não volta. E tá todo mundo sempre muito preocupado com o ponto final. Mas e o ponto de início, né? Todo mundo pergunta para o escritor, e aí, quando é que você vai dar ponto final a esse romance? Quando é que você vai parar de pesquisar? Né? Quando é que você vai parar de escrever e dar fim para essa história? Você está há 5 anos escrevendo, você está há 3 anos escrevendo, né? Você está um tempão nessa história. E o ponto inicial? Será que ele é mais difícil ou é tão difícil quanto o ponto final para o escritor? Olha, eu acho que o inicial foi mais fácil para mim, porque meio que estava pronta a história, né? Tipo, fato gatilho. Sim. Então eu agarrei ele logo. Sim, é como escrever a partir de uma reportagem. Essa reportagem eu vou escrever porque assim. Exatamente. Mas eu, né, como você falou, você claramente percebeu que a veia da historiadora veio, bagunçou tudo isso, aí eu fiquei pesquisando, procrastinando, não querendo lidar com algumas situações, né, fugindo. E aí agora eu sinto que eu tô escrevendo mais, porque eu também tô ficando um pouco assim, cara, eu tô prometendo isso pra todo mundo, prometi pra minha avó, ela morreu. Ou seja, dívida
dívida com além, né? Aí agora eu prometi pra você. E aí também eu tô com dívida. E aí tô prometendo, eu preciso entregar. Só que eu não tô no além, não. Eu tô Não, aqui. você tá aqui, exatamente. Tá todo Então mundo você aqui. tá mais complicado comigo. Exatamente. E aí eu fico... Eu não sei se você sofre disso, enquanto escritora. Que é, na hora de escrever o fluxo da escrita, eu demorei a pegar esse fluxo. E eu acho que eu demorei a pegar esse fluxo. Logo, assim, pra mim o ponto final tá muito difícil, porque eu mal mergulhei no fluxo da escrita, tem 1 ano, mais ou menos. Menos. Mas por quê? Porque eu acho que o fato de eu ser tradutora e trabalhar numa área em que eu revisava mais do que traduzia, o hábito de você já escrever editando, escrever apagando, não é a melhor palavra, isso foi me travando de um jeito. E aí, fora que, eu não sei você, mas eu tenho... Atrapalhou a fluidez, né, da sua escrita. Atrapalha. Né? E aí, até eu me convencer de que não, você vai reescrever, que o trabalho da escrita para chegar lá bonitinho no formato do livro é a reescrita, não a escrita por si só, eu tive que me convencer disso. Porque eu também ficava numa ânsia de tipo, caraca, eu tô demorando muito. Entendeu? E assim, eu ainda acho que eu fico assim, caraca, eu vou demorar muito, porque eu visualizo o que eu quero. E aí bate aquela coisa, tipo, ai, não sei se eu consigo escrever desse jeito, não. Tipo, isso que eu tô imaginando, não sei se eu vou conseguir alcançar, sabe? E aí, volta e meia... Mas é sempre assim para todas as escritas, por exemplo. Né? Vamos... É muito bom compartilhar. Né? É tudo uma experiência coletiva, né? A gente ainda toca sozinha, assim. Não, porque também a gente não pode apavorar as pessoas que estão assistindo, que vão falar, nossa, eu tô fora desse negócio de ser escritora, né? Não, pelo amor de Deus, vou para outro lugar. É sempre assim, todos os seus processos são muito parecidos para a escrita? Não mesmo. Você está experimentando um processo longo pela primeira vez? Como que foi, por exemplo, para o conto que você escreveu aqui, pro Era Uma Vez Flamengo? Essa história já estava com você? Foi fácil? Como que foi? Olha... É claro que a gente está falando de 2 narrativas, uma curta e outra longa, mais né? longa, sim. Mas, dadas as devidas proporções, né? Sim. Olha, para mim está sendo muito desafiador me propor escrever uma longa narrativa, porque eu sou filha desse tempo e a gente está acostumado a escrever em caracteres. Tipo, o nicho da tradução onde eu trabalhava era muito relacionado à publicidade e marketing, então era tudo em plataforma digital, em rede social, então é o mínimo possível entregando o máximo de mensagem. Então isso viciou a minha escrita. Então agora que eu tô mais como gerente desses processos e não como tradutora, eu sinto que me sobra uma energia criativa para eu dedicar para a escrita mais longa. Mas eu tenho uma newsletter que flui muito melhor, porque é um texto mais rápido, mais coloquial, que mal ou bem eu tenho uma noção de quem me lê, então é mais instantâneo. O conto, eu demorei a achar a ideia, mas quando eu achei, ela fluiu muito bem também, foi mais rápido. E eu digo que eu sou escritora de legenda de Instagram. Legal. Deixa eu dar um spoiler desse conto, que é muito legal. A gente estava falando aqui dessa coisa do velório, que o velório é tão importante quanto o nascimento, pelo menos na minha humilde concepção. Sim. A gente às vezes associa a morte como uma coisa ruim, mas uma vida bem vivida também se reflete no velório. Sim, né? O velório tem uma coisa festiva, né, da passagem da pessoa, da vida que aquela pessoa representou para tantas vidas que vão lá prestigiá-la, né? E isso foi uma coisa muito ruim da Covid, a gente não ter esse momento de celebração, e o seu conto tem esse momento de uma maneira muito divertida, né? O que acontece ali do personagem relacionado a essa coisa do time, né? É muito interessante. Fiquei muito curiosa para saber se é inspirada em alguma história real ou se ela é totalmente ficcional. Ela é parcialmente real e parcialmente ficcional. Porque quando a gente lê, é muito verossímil. A gente tem a sensação de que essa situação poderia ter acontecido comigo. Sim. Ai, que bom, fico muito contente de ouvir isso. Inclusive, até no próprio velório do meu pai também faleceu na Covid, né? E, é claro, como flamenguista que era, a gente quis colocar a camisa dele lá, né? Do Flamengo.
mas eu não fiz o que o personagem da sua história fez. Fez. Agora vocês leiam também para saber que história é essa. Não, mas assim, o conto, né? O conto acho que é uma narrativa média, né? Às vezes não chega a ser pode ser um microconto, mas esse não é um microconto. Eu fico, ainda só para fechar o meu raciocínio, porque aqui eu tive tempo, um pouquinho mais de tempo para estendê-lo. Mas eu tô muito viciada também em escrever curto, até para edital, sabe? Assim, 3.000 palavras. Aí quando eu vejo, eu sou escritora de legenda de Instagram de 3.000 palavras. É um problema. Tipo, eu acho que eu tô ficando boa nisso, assim. Uma hora sai, mas aí eu penso assim, uma hora sai eu vou ter que escrever mais do que isso. Mas todo bom livro didático sobre conto, né? Ou até os que não se dizem didáticos sobre contos, dizem que é narrativa seca, enxuta, né? Que entrega de uma forma rápida, direta, né? Podem me corrigir se eu estiver falando bobagem, mas é isso que os livros falam sobre os contos, né? Tá. A precisão. Porque eu acho que tem o exercício de você ficar escolhendo a melhor palavra, depois que você já reescreveu algumas vezes. E esse eu reescrevi muitas vezes, procurando essa melhor palavra, e também porque eu estava me divertindo muito. Porque eu gostei de escrever. Eu gostei, e assim, quando eu digo que é uma ficção parcial, é que a pessoa que me inspirou, ela tá vivíssima da Silva. Ela não morreu. E quando ela lê, ela vai achar divertidíssimo eu acho que ela vai se identificar e vai achar divertidíssimo ter sido o defunto. Mas essa coisa do passado e do presente se misturarem numa linha temporal, né? Acertar hoje no que você estava isso, lançando antes. Exatamente. O Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só lançou hoje. Eu adoro ficar pensando sobre esse estado. Eu acho fascinante e me dá um nó um pouco no cérebro. E mexe com a nossa noção de temporalidade sobre como as coisas acontecem, né? E, na verdade, um contexto, esse conto, eu tinha inicialmente começado ele para um outro projeto, que é um livro de contos. Que vai ser um livro de contos, que já está mais andado do que o romance, mas vai ser um livro de contos só nessa temática meio Velórios, porque eu acho que eu preciso enterrar minha avó. Então eu resolvi escrever 13 contos nessa temática. E já tenho 7, assim. Muitos que são inspirados nas histórias que ela me contou, porque, meu Deus, família pra ter morte doida. Então, assim, às vezes eu penso assim, não preciso nem inventar, porque já tá aqui, tá dado. Mas, enfim. A realidade não é exatamente. Que é ficcionista, fica como a realidade. Fica como. Mas aí eu resolvi, tirar desse projeto por enquanto e encaminhei pra dentro da proposta que o André teve pra gente. Sim. E eu escrevi, e o tempo passou. A gente entregou, foi pra editora. E ano passado eu fui para um velório. E eu falei, gente, é o meu conto. Meu conto está acontecendo na minha frente. Eu fiquei um pouco, chocada. O pai de uma amiga, inclusive que é a amiga que eu pedi para gravar um trecho e postei no Instagram. E aí ela leu o conto, ela ficou meu Deus, você já sabia que isso aconteceu? Eu falei, não, óbvio que não, mas... E funcionou tão... E eu fiquei, gente, a temporalidade disso, tá acontecendo agora, mas já estava escrito. E... Enfim, só sei que ficou lindo. E a Bárbara Fer, uma artista multiformas, leu um trechinho do meu conto e gravou, a gente botou no Instagram, e ela pegou os trechos dos vídeos que foi o velório do pai dela. Bom, a gente está chegando ao final. Podia ficar horas aqui. Tá ótimo. Eu tagarelo muito, gente. Por favor, me edita, tá? E a gente que é fofoqueiro autorizado, né, como escritor, ai, sim. A gente adora. Começa a contar. Não conta nada perto de mim, não. Casos de família, então a gente fica... Não, desenvolve, pode contar, tô com tempo. Sim. Mas você já deu um spoiler rápido sobre esse livro de contos do velório. Sim. Mas eu queria que você dissesse pra gente se tem mais alguma coisa nova por vir, pra gente já botar na agenda, para estar perto de você. E também, diante de tudo que você contou, assim, né, sobre você aqui, que é historiadora, trabalha numa gerência de tradução, é escritora, de quem você vai estar mais ocupada? De quem você espera estar mais ocupada nos próximos anos?
Da Carolina escritora, com certeza. Honrar o desejo da minha criança lá, que escrevia as grandes histórias dela. Não, com certeza. Eu penso nisso, assim, fiz movimentos no viés profissional que paga boletos, com muita consciência de que, tipo, eu preciso preservar a minha energia para eu conseguir criar as coisas que eu quero criar. Então, a minha ideia é, tipo, não parar mais, não botar de volta na gaveta, como eu já fiz várias vezes, né? Tipo, não, devolve pra gaveta e deixar sair. Bom, é o livro de contos que vai chegar e possivelmente o romance, possivelmente não, vai chegar o romance daqui. Esse episódio é uma dívida, olha só, olha aí. É uma dívida que eu preciso quitar. Não, e aí, assim... Inclusive, eu acho que a gente pode aproveitar esse momento, se tiver alguma editora... a gente não sabe. Vai que uma editora passou ali pelo YouTube, chegou nesse episódio e está interessada exatamente numa publicação com esse tema, com esse mote. Eu recebo. Pronto. É isso. Não vou impedir, não vou criar bloqueios. Podemos deixar seu Instagram aqui? Pode, pode. Aí, ó. Se você é editor, passou por aqui exatamente agora, nesse momento, Carolina está revelando isso. Manda uma mensagem pelo Instagram. Recebo. Pode ser que quando você mande essa mensagem, a coisa já esteja até mais avançada. Assim eu desejo, né? Profundamente. Ou você seja uma editora que tem investimento a fazer, investe na Carolina nessa... realmente, assim, nada como um contrato e um prazo para fazer a gente escrever, né? Isso é motivador. Motiva muito. Funciona. É muito bom, né? Porque eu acho que... Quem dera pudesse escrever com essa motivação, é tipo, né? eu tô levando o tempo que eu tô levando, porque também, né? É isso. Como você disse, a gente não... O investimento geralmente vem depois, né? O retorno financeiro vem depois, mas... Sim. Antes de terminar, eu acho interessante te falar uma coisa que eu não disse durante a conversa. A Carolina trabalha essencialmente com tradução que não é literária. Não, nunca trabalhei. Se a gente for pensar, né, em tradução literária, a gente vai jogar o tradutor para um outro lugar, que é um lugar de coautoria. Sim, e aí, escreve junto. E aí a gente vai falar de outro universo. Por isso que todo o tempo aqui falamos tradutora, mas é tradutora de mensagens de marketing, né? Tem gente que chama de tradução técnica, e aí técnica engloba todas as outras áreas. Sim. Mas não é tradução editorial, não. Só para deixar registrado nosso posicionamento com relação à escrita e à tradução. É isso. Bom, muito obrigada, Carolina. Eu que agradeço. Muito bom te receber. Muito obrigada pelo convite. A gente continue conversando muito vamos. por trás dessas câmeras. Tem uma coisa que a gente não vai parar de fazer, é falar. Tenho certeza. E em breve que eu falo no seu tempo, né? Espero estar lá prestigiando o lançamento desse romance e de tantas outras histórias que eu sei que você está pronta para contar. Sim. Mas o convidado do entrevistado se convida, não sai sem presente. Que lindeza! Mas, gente, eu também quero aproveitar esse momento presente e falar desse presente aqui que eu ganhei com uma pegadinha dessas duas moças que estão me vendo aqui, Carol e Cecília, com a ajuda da Aline, que não está aqui presente. Muito obrigada. Olha, eu estou me sentindo Jô Soares. Que lindo esse copo. Que bonito. Obrigada. Não esperava. Pode abrir, porque o negócio do barulho era só não esperava mesmo. Não, mas sei lá, né? Gente, que chique. Com uma sankofa. Aprender com o passado para construir o futuro. Cara, isso tem tanto a ver com tudo que a gente falou aqui. Sim. Muito, né? Ai, arrepiei. Bom demais. Bom. Obrigada. Aprender com o passado para construir o futuro. Nossa, mas tem tudo a ver. Tudo a ver com o que a gente falou. Lindo, muito obrigada. E olha que a Aline nem sabia do roteiro dessa conversa. Nossa, tudo a ver. São as energias. As energias. Amei. Sim. E eu não conhecia essas marcas. Que incrível. Ai, gente. Fechamos? Obrigada. Deixa eu levantar para te dar um abraço. Sem quebrar o copo, pelo amor de Deus. Obrigada. Que delícia. Te falei demais? Te interrompi muito? Não. Eu que deveria te fazer essa pergunta, né? Não.